Alexandre. Então vamos continuar aqui. Próxima placa, a seta ia à frente e virou à esquerda. Nome da placa, vire à esquerda. Também tem a sua oposta, né? A seta ia à frente e virou à direita. Nome da placa, vire à direita. Quer dizer que você não pode ir em frente, não pode ir à esquerda, você tem que virar à direita. Próxima placa, uma seta para frente e uma seta para a esquerda, né? Nome da placa, siga em frente ou à esquerda. Também vai ter a sua oposta, né? Seta ia para frente e outra seta para a direita. Siga em frente ou à direita. Próxima placa, siga em frente. Vermelha, de regulamentação, redonda. Próxima placa, tem uma seta apontando para a direita. Tem um símbolo ali, parece um caminhão, né? Mas o nome da placa é ônibus, caminhões e veículos de grande porte. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenha-se à direita. Se fosse o contrário, a seta para a esquerda e o caminhãozinho do lado esquerdo, ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenha-se à esquerda. Próxima placa, tem uma seta para cima, do lado direito, uma seta para baixo, do lado esquerdo. Duplo sentido de circulação. Duplo sentido de circulação. Próxima placa tem uma faixa diagonal vermelha de proibição. Tem um pedestre. Um pedestre, ele está tipo andando, né? Está com um passo à frente, né? Proibido o trânsito de pedestres. Proibido o trânsito de pedestres. Próxima placa, também tem um pedestre. Tem aqui um pé como se fosse um pé maior que o outro, assim uma perna, né? Como se ele estivesse dando uma passada à frente, né? Tem uma seta apontando para a esquerda. Pedestre, ande pela esquerda, né? Geralmente, essa placa é em locais onde diz, né? Pedestre, ande pela esquerda. E tem outra placa tipo essa aqui, ó. Ciclista, ande, transite à direita. Geralmente pracinhas, onde tem divisões para pedestre e para ciclista, né? A próxima placa aqui, pedestre ande pela direita, provavelmente lá também vai ter uma placa. Ciclista transite à esquerda, né? São locais, são locais que tem espaços, né? Caminhos só para pedestres e caminhos só para ciclistas. Pode ser uma praça, pode ser tipo a beira-mar, alguns locais desse tipo, assim, locais abertos onde tem um caminho só para o pedestre e outro caminho só para o ciclista. Próxima placa, tem um ônibus aqui de frente, né? À frente de um ônibus. Circulação exclusiva de ônibus, né? Aqui em Fortaleza tem aquelas faixas da direita, né? Que são exclusivas para ônibus, né? Circulação exclusiva de ônibus. Só pode andar ônibus, táxi, né? E os nossos carros comuns só podem andar quando for entrar à direita, né? Um quarteirão antes você pode pegar essa faixa para virar à direita. Próxima placa, sentido de circulação na rotatória. Como a mão de direção aqui no Brasil é o lado direito, né? Você sempre vai pelo lado direito, né? Sentido de circulação da rotatória, no sentido anti-horário, porque se for para a esquerda é contramão, né? Então o sentido é sempre pelo lado direito.
Próxima placa tem um desenho de uma bicicleta. Circulação exclusiva de bicicletas. Geralmente no local onde não pode transitar pedestre, né? Apenas bicicletas, ciclofaixas, ciclovias, né? Circulação exclusiva de bicicletas. Essas duas aqui são as que complementam as duas placas lá de pedestre, né? Quando for pedestre ande pela esquerda, provavelmente vai ter ciclista transite à direita. Quando tiver pedestre ande pela direita, provavelmente vai ter ciclista transite pela esquerda, né? Elas meio que se complementam. E aqui tem a junção das placas, ó. Junção daquelas duas placas, né? Ciclista à esquerda tem a divisóriazinha aqui, ó. Como se fosse a faixa contínua, né? Para não trocar de faixa, né? Ciclista à esquerda, pedestres à direita. Ciclistas à esquerda, pedestres à direita. Tem a sua oposta também. Pedestres à esquerda, ciclistas à direita. Pedestres à esquerda, ciclistas à direita. Ela é dividida pela faixa contínua aqui. Próxima placa tem uma faixa diagonal vermelha, tem uma proibição, né? Tem um veículo desenhado, uma motocicleta, proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Motocicleta você anda na posição montada, né? Não encosta os joelhos. Motonetas você anda na posição sentada, que pode encostar os joelhos. E ciclomotores são veículos que só podem atingir até 50 km por hora, pois só tem 50 cilindradas. Próxima placa tem uma proibição, a faixa diagonal vermelha, e tem um desenho de um ônibus. Você tem a proibição e o desenho de um veículo. Começa com as palavras proibido o trânsito de. No caso aqui tem um ônibus, proibido o trânsito de ônibus. Um local onde o ônibus não pode transitar. Próxima placa tem um desenho de um caminhão de regulamentação redonda, orla vermelha, circulação exclusiva de caminhão. Circulação exclusiva de caminhão. Essa placa aqui, confesso nunca ter visto. Ela é uma placa que tem uma proibição e ela tem um cara ali empurrando um carrinho de mão. Trânsito proibido a carros de mão. Trânsito proibido a carros de mão. Alguma das placas aí ficou alguma dúvida? Alguma coisa que eu possa ajudar? Por enquanto, tranquilo. Então, vamos para as próximas placas, né? Tem um monte de placa ainda, mas vocês vão ainda cansar de ver placa hoje. Falamos das placas de regulamentação. Vamos agora para as placas de advertência. As placas de regulamentação são proibições, obrigações, restrições, são ordens. Se não cumprir, vai ser multado. Se não cumprir, vai ser multado. A placa de advertência aqui é um aviso, é um alerta do que vem à frente. Seu formato é quadrado, inclinado, não é um losango porque tem 4 ângulos de 90 graus, né? 4 ângulos retos, né? Tem a cor amarela, em quase todas, com exceção da laranja, né? As placas de obras são na cor laranja. As placas relacionadas a obras, desvios, por conta de obras, são na cor laranja. Elas são, na maioria, amarelas e com os desenhos na cor preta.
Então elas dão aviso do que vem à frente. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu estava viajando a trabalho com um colega de madrugada, acho que era 1 hora da manhã, estar no interior aqui do Ceará, no interior do Ceará, e tínhamos que ir para Pernambuco no dia seguinte. E resolvemos ir à noite, já dormir lá, fazer o que tinha que fazer de manhã cedo e voltar para casa, né? Sei que a gente resolveu ir à noite, eu não me lembro o porquê. Não me lembro por quê. Colocamos o GPS, estávamos numa Hilux, né? E ele mandou a gente ir para uma estrada carroçal. Mandou a gente ir numa estrada carroçal. Não conhecíamos o local, né? Não conhecíamos lá. Não tinha iluminação. Não tinha iluminação urbana. A única iluminação que tinha era dos faróis. Era uma estrada carroçal. Era 1 hora da manhã. E ele voado, né? Meu colega dirigindo, eu já quase dormindo. A gente ia mais ou menos 100, 110 por hora. Era noite, não dava para ver quase nada, uma certa poeira, né? O vento trazia poeira, ficava embaçado assim a frente do veículo. Eu vi uma placa amarela. Eu não consegui identificar o desenho da placa, mas eu sabia que era amarela. Deu para ver a cor amarela. Veio mesmo, mas diminui, é uma placa amarela. A hora ele passou voado, saiu o bombom. Ei, mas diminui uma placa amarela. Mano. Sim, o que é que dizia? Não, mas eu não vi não, passou voado. Mas sei que é um aviso de alguma coisa à frente, pode ser uma curva, alguma coisa assim. Ele diminuiu de 120, passou para 40, né? A gente foi devagarzinho. Chegou lá na frente, eu acho que era essa placa aqui, ó. O nome dessa placa é curva acentuada à esquerda, é uma curva bem fechada, é um L, né, de cabeça para baixo, é um travessão, né? É uma curva bem fechada que você praticamente tem que parar o veículo para fazer a curva. Você não consegue fazer com um veículo a 60 por hora, né? Aí chegou lá nessa curva, eu clareia só ali à frente ali, mas pra gente ver o que é que ia ter ali. O pessoal era um penhasco, assim, acho que de uns 7, 8 metros. Eu acho que só se Deus quisesse salvar a gente mesmo, porque eu acho que não tinha escapatória não, era muito alto, né? Então, resumindo, eu não sabia qual era a simbologia da placa, mas eu sabia, pelo fato de ser amarela, é um aviso, é um alerta do que vem à frente. Se ele continua a 120 por hora, a gente ia sair voando, assim. A conexão tinha caído. Rapaz, eu acho que... E era uma Hilux, um carro grande, mas eu acho que ia acabar o carro, ia destruir, né? Não sobrar muita coisa do carro, não. Então, agradeci a Deus demais, né? Por ter chegado lá em Pernambuco, vivo, né? Para vocês terem uma ideia de como uma placa pode salvar uma vida, né? Parece besteira e tudo, mas para mim foi desenho de Deus, né? Eu não vi nenhum símbolo, só sabia que era amarela. Deixa eu colocar aqui as fotos. Só um minuto, peraí. Então, placas de advertência, você não vai ser multado se eles cumprir não, porque elas são avisos e alertas do que vem à frente. Primeira placa aqui, ó, a seta ia para cima e fez uma curva bem fechada à esquerda. Sempre que fizer uma curva fechada, pessoal, vai aparecer a palavra acentuada. Fez uma curva bem fechada, ou para a esquerda ou para a direita, uma curva tipo um L, um travessão, né? Lá onde dorme a coruja, lá no V, né? Travessão ali da trave de futebol, né? Um L de cabeça para baixo. Sempre que aparecer essa curva fechada, vai aparecer a palavra acentuada. Nesse caso aqui, a seta ia à frente e virou à esquerda. Curva acentuada por ponto dessa curva fechada à esquerda. Ela também vai ter sua oposta. E à frente fez uma curva fechada para a direita.
A curva fechada faz aparecer a palavra acentuada no nome. Faz com que apareça a palavra acentuada no nome. Então, curva acentuada à direita. Curva acentuada à direita. Essa curva aqui já é bem mais aberta. Você faz essa curva aqui a 40, 58 km por hora, tranquilo. Curva à esquerda, ela é bem mais aberta. Ela também vai ter a sua oposta, né? Curva à direita é uma curva bem mais aberta. Você sempre lê a placa de baixo para cima. Vou pegar aqui a foto do bonde logo, né? A próxima placa aí, ó, aparenta ser um ônibus, né? Aparenta ser um ônibus, só que ela tem essa anteninha aqui para cima. Essa anteninha aí é a do bonde, ó. Tá lá a antenazinha lá, ó. Bonde, ó. O nome da placa é bonde. Próxima placa, ó, pista irregular, né? Como se fosse aqui um traço preto largo, né? E como se fosse aqui meia luas, né? Parece besteira, mas lembra muito isso aqui, pessoal. Deixa eu achar aqui. Lembra muito o chocolate Lance, né, da Lacta. Ah, ele vai mostrar mesmo quando você vê, ó. Fica na mente de vocês, é uma besteira, mas fica na mente de vocês, né, o chocolate, ó. Tem o mesmo formato. Tem o mesmo formato lá do desenho que está na placa. Pista irregular, a pista que está cheia de altos e baixos. Luan, em Fortaleza eu acho que não, meu irmão, nunca vi, ó. Acho que não tem não. Sei que tem em Rio de Janeiro. Fortaleza eu nunca vi não. Eu acho que não tem. E eu dou uma valor esse chocolate também, é gostoso pra caramba. Próxima placa, saliência ou lombada, né? Mesmo risco lá, só que apenas uma meia lua grande. Ali eram 3, né? Aqui apenas uma meia lua grande, né? Saliência ou lombada. Próxima placa. Aqui, pessoal, é o mesmo pedestre, ó, a mesma posição. A diferença é que embaixo desse segundo aqui, ó, tem a faixa de pedestres. Sempre que aparecer a faixa de pedestres ou a ciclofaixa, vai aparecer as palavras passagem sinalizada. Tem aqui, ó, também tem nesse outro desenho aqui, ó, passagem sinalizada. Então, essa placa trânsito de pedestres, lembrando que sempre essas placas simbolizam o que vem à frente, né? Trânsito de pedestres, quando aparece a faixa de pedestres, passagem sinalizada de pedestres. Passagem sinalizada de pedestres, quer dizer que mais na frente vai ter uma faixa de pedestres. Quando aparecer um adulto e uma criança, né? A criança que aparenta ser uma menina de saia ou vestido, segurando aqui tipo um caderno, uma agenda, um livro, né? Área escolar. Área escolar. Se eles estiverem sobre a faixa de pedestres, passagem sinalizada de escolares. Passagem sinalizada de escolares.
Esse aqui nós já vimos, né? Uma curva aberta à direita, né? Curva à direita. Curva à direita. Essa próxima aqui, ó, ela tem 4 curvas. Ó. Você vai contar. Primeira curva, ó, ela ia em frente, fez a primeira curva para a esquerda. Então, número 1. Fez a segunda curva para a direita. Número 2. Fez a terceira curva para a esquerda de novo. Número 3. E a quarta curva para seguir em frente, né? Então, sempre que aparecer 3 ou mais curvas, vai aparecer as palavras pista sinuosa. 1, 2, 3, 4. Pista sinuosa. À esquerda, porque a primeira curva foi para a esquerda. E a gente sempre lê a placa de baixo para cima. Pista sinuosa, porque a primeira curva é para a esquerda. E a gente sempre lê a placa de baixo para cima. Próxima placa é a sua oposta. 1, 2, 3, 4 curvas. 3 para cima vai aparecer o quê? As palavras pista sinuosa. À direita, porque a primeira curva foi para a direita. Até aí tá tranquilo? Vocês estão me ouvindo aí? Tá de boa? Show. Tranquilo, show. Beleza. Próxima placa tem aqui o que seria, parece ser um buraco, né? Aparenta ser um buraco. Só que eles chamam de depressão. Aqui, tipo, cedeu um pouco o asfalto, está mais baixo. Não chega a ser um buraco, porque um buraco é tipo assim, quando esburaca o asfalto. Aqui continua asfaltado, só que cedeu. Tá falando com a gente? Acho que ela tá falando com a gente não, acho, né? Será? Então aqui, ó, continua sendo asfaltada, só que cedeu, por algum motivo cedeu, às vezes veículos muito pesados andando aqui na via, cedeu. Então é uma depressão. Do nada, uma descida aqui. Uma depressão. Próxima placa, você vai ter que olhar para a frente do veículo. Se ele estiver descendo, declive acentuado, por causa do ângulo aqui 90 graus. Quer perguntar, Breno, alguma coisa? Acho que não, né? Se a frente do veículo estiver para cima... Não, aqui você está vendo. Alguém entendeu o que ela falou aí? Ela disse que ativou o microfone sozinho. Ah, beleza, beleza. Se a frente do veículo estiver para cima, aclive acentuado. Se a frente do veículo estiver para cima, aclive acentuado. Então, descendo, declive acentuado. Subindo, aclive acentuado. Essa próxima aqui a gente já falou, né? Um adulto e uma criança relacionada à escola. Como apareceu a faixa de pedestres. Passagem sinalizada de escolares. Passagem sinalizada de escolares. Próxima placa. Uma pessoa e uma bola. Nome da placa, crianças. Nome da placa, crianças, né? Como se apenas crianças jogassem de bola, né? Próxima placa. Tem muito lá no José Walter, né? Brincadeira, pessoal. Tem lá não, né? O nome dessa placa aí é animais, né? Quando ele fala animais, não é precisamente apenas o boi ou a vaca, não. Pode ser qualquer animal, viu? Cavalo, jumento, porco, gato, cachorro. O nome da placa, animais.
Professor, Pode falar. só um minuto. E se a placa, essa placa aí que tem o homem e a meninazinha, não tiver a faixa, ela representa o quê? Tá aqui em cima, ó. Área escolar. Área escolar. Tem um colégio ali perto. Pode A passar. mesma coisa, né? É. Vamos dizer que seja a mesma coisa, né? É porque se perguntar o nome na prova, o nome dessa placa é área escolar. O nome dessa outra, passagem sinalizada de escolares, tá entendendo? Porque Ok. pergunta o nome específico às vezes. Se perguntar o nome específico, você vai ter que dizer o nome correto. Ok, beleza. Por nada. Próxima placa, ela aparece uma curva fechada. Se aparece a curva fechada, vai aparecer a palavra acentuada. E aparecem duas curvas. Sempre que aparecer duas curvas, vai aparecer as palavras curva em S. Sempre que aparecer duas curvas, ó, uma, duas, vai aparecer a palavra curva em S, as palavras, né? Então, ó, curva acentuada por causa da curva fechada, em S porque são duas curvas à esquerda, porque a primeira curva é para a esquerda. Curva porque é uma curva acentuada porque é uma curva bem fechada, né? Quase um ângulo de 90 graus aqui. Em S porque são duas curvas, uma, duas. A primeira curva à esquerda, então curva acentuada em S à esquerda. Ela também tem a sua oposta. Curva acentuada porque é uma curva fechada, em S porque são duas curvas, primeira e segunda, à direita porque a primeira curva é para a direita. Essa aqui a primeira curva é para a esquerda. Essa outra aqui, ó, a curva não é tão fechada, é uma curva aberta e tem duas curvas, aqui uma e aqui outra. Aqui uma, aqui outra. Então, curva em S à esquerda porque a primeira curva é para a esquerda. Ela também tem a sua oposta. Curva em S porque são duas curvas, à direita porque a primeira curva é para a direita. Vocês conseguiram entender a diferença dessas curvas aqui? Dessa para essa? Tá tranquilo até aí? Beleza, então. Olhem para essas três placas aqui, ó. Como é que elas são? Deixa eu pegar aqui o desenho. Eu prefiro explicar ela pelo desenho. Espera só um minuto. Eu acho mais tranquilo explicar pelo desenho. Espera aí. Só achar aqui o desenho. Pronto. Olha como elas são. Eu passei apenas uma listra nelas para ficar mais fácil. Eu acho que fica mais fácil. Vou começar por essa daqui, da ponta. Essa listrazinha aqui foi eu que passei a listra. Você imagina que aqui são duas faixas, ó. A faixa da esquerda e a faixa da direita. A gente sempre lê a placa de baixo para cima. Então você imagina aqui que eram duas faixas, tinha veículo do lado esquerdo e veículo do lado direito. Mas ali na frente estreitou o lado direito, ó. Acabou a faixa, ó. Acabou ali, ó. Como acabou, o nome dessa placa é estreitamento. Estreitamento de pista, porque uma faixa acabou, não tem como mais ir à frente. Estreitamento de pista à direita, porque estreitou do lado direito. Estreitamento de pista à direita, porque estreitou do lado direito. Tem aqui a sua oposta aqui. Duas faixas também. E estreitou o lado esquerdo. Estreitamento de pista à esquerda. Por quê? Porque o lado esquerdo estreitou. Estreitamento de pista
à esquerda, porque o lado esquerdo estreitou. Aqui estreitou os dois lados. Ó. Aqui eram 3 faixas. Só um minuto, pessoal. Peraí, só um minutinho aqui. Aqui eram 3 faixas. Ó. 3 faixas. Faixa da esquerda, faixa do meio e faixa da direita. Lá mais à frente, estreitou de 2 lados. Ó. Estreitou o lado esquerdo. Professor, Tô ouvindo. essa que o senhor está explicando agora é tipo o modelo daquela que vem sentido Calcaia subindo ali em Otemizeira? Mas não sei, ó. Não sei onde é que você está O senhor dizendo. não conhece, né? Ela tem tipo assim, 3 sentidos, mas quando é para subir no viaduto, ela fica uma só, entendeu? Não, ó, desculpa. Fica muito difícil, assim, de imaginar o que você está pensando, sabe? Porque o senhor não conhece, né? Então tudo bem. Mas eu acredito que seja essa que o senhor esteja falando. Beleza. Então, ó, aqui estreitou do lado direito e estreitou do lado esquerdo. Então, estreitamento de pista ao centro. Ajudou, não ajudou? Alguém não entendeu? Elas são desse jeito aqui, ó. Aqui, ó, estreitou do lado direito, eram 2 faixas, ficou apenas uma. Estreitamento de pista à direita. Já aqui era uma faixa do lado esquerdo, né? 2 faixas. O lado esquerdo acabou, aquela faixa não existe mais. Restou apenas a faixa da direita. Ó. Estreitamento de pista à esquerda, porque o lado esquerdo estreitou. Essa daqui estreitou os 2 lados. Então eram 3 faixas: esquerda, meio e direita. Acabou a faixa da direita, acabou a faixa da esquerda, sobrando apenas a faixa do centro. Estreitamento de pista ao centro. Beleza? Se ficarem com alguma dúvida ainda, podem perguntar. Próxima placa, apareceu aqui um animal selvagem, que é o cervo, a rena do Papai Noel, né? O cervo, a rena do Papai Noel. Animais selvagens, né? Animais que são da fauna, né? Não são aqueles animais tipo cachorro, gato, né? Que são domésticos, né? Quer dizer que pode passar animais selvagens, né? Na via. Eu estava uma vez em Foz do Iguaçu, aí tinha cuidado onça. Podia passar uma onça lá, né? Então são coisas que para mim não são comuns, né, gente? Eu sou aqui do Nordeste, né? Essa daqui, pessoal, apareceu novamente as setas. Setas na vertical, uma apontando para a outra, uma sobre a outra, significa altura. Significa altura. Só que aqui a placa é de advertência, placa amarela. Vai aparecer, sempre que aparecer essas setas, vai aparecer a palavra limitada. Nas placas vermelhas era máxima permitida. Aqui aparece a palavra limitada. Então, 2 setas na vertical relacionada à altura. Professor, Pode perguntar. dá para você repetir lá da estreitamento de pista à direita? Essa daqui? Sim. Para ficar mais fácil, pelo menos eu achei mais fácil, né, de entender, eu passei aqui, ó, uma setinha aqui, uma listra preta, né? Eu dividi em 2 faixas, ó. Faixa da esquerda, faixa da direita. Então, aqui tinham 2 faixas, lá na frente acabou a faixa da direita. A faixa da direita acabou, sobrando apenas a faixa da esquerda aqui, ó. Então, acabou do lado direito, estreitou do lado direito. O nome da placa, estreitamento de pista, de que lado? À direita, porque
e estreitou o lado direito. Entendi. Então a mesma coisa caso fosse alargamento, né? Vai aparecer já já alargamento, mais embaixo. Só que eu tô falando, o desenho é tipo ao contrário, né? É de cabeça para baixo. Sim, entendi. Vai chegar já já lá, beleza? Tá bom, obrigado. Tranquilo? Então, apareceu as setinhas aqui. No caso, a setinha está uma sobre a outra, né? Então, é relacionada à altura. Se apareceu a setinha nas placas amarelas, vão aparecer a palavra limitada. O nome dessa placa, altura limitada. Apareceu a numeração 4 metros, poderia ser 5, 6, 10, 1514. O nome ia continuar sendo altura limitada. Próxima placa, apareceu as setinhas na horizontal, elas estão apontadas para o centro. Se estão apontadas para o centro, está relacionada à largura. E sempre que aparecem as setinhas nas placas amarelas, vai aparecer no nome da placa a palavra limitada. Nome da placa, largura limitada. Essa placa tem a numeração 3, né? 3 metros. Poderia ser 4, 5, 10, 125. O nome da placa continua sendo largura limitada. Isso aqui a gente já olhou, né? Curva em S, porque são duas curvas, a primeira aqui para a direita, a segunda para a frente. O nome dela é curva em S à direita, porque tem duas curvas. À direita, porque a primeira curva é para a direita. Próxima placa, cruzamento de vias. Indica que mais à frente vai ter um cruzamento. Próxima placa, via lateral à esquerda. Quer dizer que nessa via aqui tem uma rua lateral. Ó. Via lateral à esquerda. E essa rua lateral é para o lado esquerdo. A sua oposta, via lateral à direita. Quer dizer que tem uma rua do lado direito. Via lateral à direita. Está avisando que tem uma via para o lado direito. Chegamos aqui naquelas mesmas placas, ó, sendo que de cabeça para baixo. Ó. Lá era um estreitamento. A gente sempre lê a placa de baixo para cima. Elas eram largas e estreitaram. Aqui já é o contrário. Sempre a gente começa a ler a placa de baixo para cima. Essa listra aqui fui eu que passei, essa listra aqui fui eu que passei. Mas por isso que está tão mal feita, né? Aqui era apenas uma faixa. Ó. Quando chegou aqui na frente, enlargueceu para qual lado? Para o lado esquerdo. Cresceu, ou nasceu, ou iniciou uma segunda faixa. Ó, passando agora a ser duas faixas. Então, era estreito, né? Enlargueceu, alargamento de pista à esquerda, porque alargou para o lado esquerdo. Alargamento de pista à esquerda, porque alargou para o lado esquerdo. Mesma coisa na sua oposta. Era apenas uma faixa. Chegou um certo momento que iniciou uma segunda faixa aqui para a direita, passando a ser duas faixas. Então, como era estreito e alargou, alargamento. De pista para qual lado? À direita, porque alargou do lado direito. Alargou do lado direito. Tranquilo aí? Ficou alguma dúvida na questão de alargamento? Tranquilo, show. Então, aqui as duas, ó. Largamento de pista à esquerda, era apenas uma faixa, aumentou uma para o lado esquerdo. Alargamento de pista à direita, era apenas uma faixa,
e ela largou para o lado direito. Próxima faixa aqui, a gente vê ela na frente de pontes. Essa placa diz que a ponte é estreita. Ponte estreita. Duas paralelas e aqui diagonais, aqui nas pontas. Aqui no meio paralela, que significa ponte, aqui ó, diagonais. Essas três placas a gente encontra em frente à linha do trem, né? Os trilhos, né? A primeira placa, passagem de nível sem barreira, quer dizer que não tem aquelas cancelazinhas, né? Passagem de nível sem barreira. Pelo amor de Deus, não se confie nas cancelas, elas podem estar quebradas, pode ter faltado energia, pode ter enguiçado naquele momento. Então, sempre que chegarem na frente de um trilho, parem, olhem para a direita e olhem para a esquerda. Não se confiem na sua audição, ela pode lhe enganar. Utilizem a visão, olhem realmente. Próxima placa, passagem de nível com barreira, é tipo uma cercazinha. Sem barreira, tem um trilhozinho ali e um X. Com barreira, uma cercazinha. Sempre antes dessas duas placas aqui vai ter a cruz de Santo André, também simbolizando a passagem dos trilhos ali, né? Cruz de Santo André. Professor, Pode falar. deixa eu te perguntar uma coisa, senhor. O senhor sabe dizer se as imagens das placas vão estar na prova? Ou só é as perguntas? Contar as fotos. Ah, ok. Vai ter a foto da placa e pergunta às vezes qual o nome dessa placa. Aí você vai escolher entre A, B, C e D. Ok. É como se fosse no simulado, né? Que a escola dá um simuladozinho aí, Sim, mais ou menos assim. correto. Pode Tá. perguntar o nome ou pode perguntar qual ação a fazer. Aqui no final da aula a gente vai fazer umas questões, vocês vão ter uma ideia, beleza? Tá, beleza, obrigada. Então, essa cruz aqui, ó, Cruz de Santo André. X aqui, Cruz de Santo André, também vem na frente da linha do trem. Via lateral à direita, quando tem uma via do lado direito. Interseção em T. Quer perguntar, Francisca Claudiomar, eu acho, né? Na prova, vai estar todas as placas ou vai ser só algumas? Só algumas. São Só algumas, né? 8 questões de placas. Pronto. Beleza. Certo. Interseção em T. Quer dizer que você não pode mais ir à frente ali, ó. Acaba a via que ia para frente, ela acaba, ou você vai para a direita ou para a esquerda, dependendo de onde você estiver aí. Se for aqui via de mão dupla, você escolhe, né? Se for via de mão única, você vai ter que seguir o sentido da via, né? Interseção em T porque parece um T mesmo. Bifurcação em Y porque parece um Y. Você não pode mais ir à frente. Ou você vai para a direita ou para a esquerda, dependendo do local. Se for o mesmo sentido, você escolhe. Se for apenas um sentido, você tem que ir para a direita porque no Brasil a gente dirige na mão direita de direção, né? Bifurcação em Y porque parece um Y. Sempre que aparecer essas ondinhas aqui, significa água. Água. No caso, essa ponte aqui é a ponte móvel. Quer dizer que quando chega aqui um barco, um navio, ela se abre. Você vai ter que ficar esperando até o barco ou o navio passar. Quando ele passar, ela se fecha e você passa sobre a ponte. O nome dela é ponte móvel. A placa aqui laranja, obras, ela pode ter outras cores, ela pode ter outros modelos, né? Sempre que for relacionado a obras, vai ser na cor laranja, né? Tem aqui em Fortaleza, todo canto tem obra, mais na frente desvia à direita por conta das obras, tem por escrito, né? Obra na rua tal, a placa é laranja com as palavras em preto, né? Mão dupla adiante, quer dizer que onde você está é mão única, mas está avisando que mais à frente vai passar a ser mão dupla.
mão dupla adiante, porque onde você está naquele momento é mão única, mas mais na frente vai passar a ser mão dupla. Agora vocês observem essas 3 placas aqui, ó, elas têm tipo aqui, não sei como é que eu posso chamar isso aqui, mas deixa eu pegar logo o desenho aqui, só um minuto. Eu prolonguei, né, o desenho, né? Eu aumentei o risco. Esse desenho aqui simboliza o canteiro central, pessoal. Canteiro central é um obstáculo físico que divide vias. Caso alguém não lembre. Canteiro central, obstáculo físico que divide 2 vias, ó, canteiro central, canteiro central, canteiro central, um obstáculo físico que divide 2 vias. Canteiro central bem largo aqui, ó. Olha o formato dele aqui, ó. Voltando lá. Então, a primeira placa, aqui, ó, a gente sempre lê a placa de baixo para cima. Aqui embaixo não tinha canteiro central, ele vai começar lá em cima ali, ó. Notem que ela tem 2 sentidos a via, ó. Início de pista dupla. O que é uma pista dupla? É uma pista que ela é dividida pelo canteiro central. É uma pista que é dividida pelo canteiro central. Início de pista dupla. O canteiro central vai começar ali em cima, ó. Já aqui o canteiro central está acabando, ó. Fim de pista dupla. Acabou aqui o canteiro central, é o fim da pista dupla. Aqui era dividido, aqui é junta, pista simples. Aqui era pista simples, começou o canteiro central e ficou pista dupla. Aqui era pista dupla, acabou o canteiro central, ficou pista simples. Então, início de pista dupla, fim de pista dupla. Já essa próxima aqui, pessoal, ó, ela tem o mesmo sentido, ó. Ela tem o mesmo sentido aqui, ó, sentidos opostos. Como tem o mesmo sentido aqui, pista dividida. Pegou a pista e dividiu, ó. Pista dividida. Porque tem o mesmo sentido. Alguém não entendeu? Ajudou? Não ajudou? Posso passar à frente ou quer perguntar alguma coisa? Sim, pode passar, professor. Pode seguir. Pronto. Volta lá para as placas, né? Peraí. Nós acabamos de falar dessas 3 aqui, ó. Era pista simples, ali na frente começou o canteiro central, ó. Início de pista dupla. O canteiro central começa ali, então ficou pista dupla a partir daqui, ó. Aqui acaba o canteiro central, ó. Era pista dupla, acabou, passou a ser pista simples. Então, fim da pista dupla. E a próxima tem o mesmo sentido, que as setas vão para frente. Pista dividida. Como tem o mesmo sentido, dividiu a pista em 2. Pista dividida. Quando for uma pista na diagonal para cima, entroncamento oblíquo. Geralmente aqui é uma subida para o viaduto, ó. Ou você vai em frente, ou sobe, ou então uma descida, né? Você está vindo aqui, ó, tem alguém descendo o viaduto aqui, ó.
entroncamento oblíquo à esquerda, porque é do lado esquerdo. Então, se for na diagonal para cima, entroncamento oblíquo. Se for na diagonal para baixo, é uma confluência. Aqui, confluência à esquerda. Diagonal para baixo, diagonal para cima, entroncamento oblíquo à esquerda. Também tem a sua oposta. Diagonal para cima, entroncamento oblíquo à direita, porque é do lado direito. Se for a diagonal para baixo, confluência. Diagonal para baixo, confluência à direita, porque é do lado direito. Isso aqui tem um nomezão gigante, né? Junções, porque elas estão juntando aqui uma via e duas vias na via aqui do meio, na via central, né? Junções sucessivas, uma após a outra. Junções sucessivas, uma após a outra. Contrárias, que é uma para cada lado, uma para a esquerda, outra para a direita. Então, junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda, porque a primeira é para a esquerda. Junções sucessivas, uma após a outra, contrárias, uma para cada lado, primeira à esquerda, porque a primeira é para o lado esquerdo. Junções, porque estão se juntando na via central, sucessivas, uma após a outra, contrárias, uma para cada lado, primeira à direita, porque a primeira é para a direita. Aqui eu estou lendo para vocês, mas vocês vão ter que estudar, porque é muita coisa para vocês aprenderem em apenas meia hora aqui comigo, né? Professor, depois dessas 9 aulas, tem um prazo para a gente fazer a prova ou o Detran dá mais ou menos assim um prazo de uma semana, um mês? Geralmente, terminou aqui as aulas, a autoescola fica esperando a confirmação da presença de vocês pela plataforma. A plataforma vai mandar para a autoescola a presença de vocês. É confirmada a presença, a autoescola entra em contato com o Detran para marcar a prova. E vai depender da disponibilidade do Detran, porque tem várias outras autoescolas. Mas geralmente demora entre uma semana a 2. Tá, ok, obrigada. Por nada. Seta para a direita, sentido único. Está dizendo qual o sentido da via. Se fosse para a esquerda, sentido único também. Estava dizendo qual era o sentido da via. Se for seta para os dois lados, sentido duplo. Seta para os dois lados, sentido duplo. Aqui é um carro e aqui como se fosse uma montanha e está caindo pedras da montanha. Área com desmoronamento. Área com desmoronamento. Aqui apareceu um avião. Sempre que tiver o avião, aeroporto. Tem um avião, aeroporto. Essa aqui, cuidado para não confundir. Ó. Eles colocam vento à direita, vento forte, vento à direita, vento forte. Eles inventam um bocado de palavras para vento, mas o nome da placa é vento lateral. O nome da placa é vento lateral. Ele não especifica direita nem esquerda. Ele não especifica direita nem esquerda, é vento lateral. Geralmente no meio dos ventos, né, de agosto, setembro, outubro, né, para quem anda de moto no local aberto, você sente realmente o vento lhe empurrando. É interessante. Essa aqui é a placa mais fácil, né? O nome dela está na placa, né? Rua sem saída. O nome da placa está escrito na placa, né? Rua sem saída. Isso aqui a gente já viu. Junções, 2 junções, a via central. Sucessivas, uma após a outra. Contrárias, uma para cada lado.
primeira à direita, porque a primeira é para o lado direito. Interseção em círculo, está avisando que mais na frente vai ter uma rotatória, ou giradouro, ou ilha, né? Mesmo nome, né? Diagonal para baixo, confluência à esquerda. Geralmente estão vindo aqui do viaduto, descendo. Você está passando aqui, tem alguém no viaduto aqui, né? Se for diagonal para baixo, para o outro lado, confluência à direita. Se for para cima, troncamento oblíquo. Aqui, como se fosse a marca dos pneus aqui na pista, né? O carro deu uma derrapada, né? Pista escorregadia. Pista escorregadia. Aqui, pessoal, está saindo aqui como se fosse pedrinhas aqui do pneu. Em alguns locais tem pedrinhas na pista. Quando o pneu passa por cima da pedrinha, ele arremessa para a lateral, né? Essas pedrinhas são chamadas de cascalho, né? Então, essas pedrinhas são arremessadas, pega na canela, pega no vidro de outro veículo, às vezes até trinca o vidro, né? O nome da placa, projeção de cascalhos. Projeção de cascalhos. Um ciclista, né? O rapaz em cima da bicicleta. Trânsito de ciclistas. Trânsito de ciclistas. Apareceu novamente a seta para baixo. Significa uma coisa relacionada a peso. Seta para baixo numa placa amarela. Sempre que aparecer uma seta na placa amarela, vai aparecer a palavra limitado. Nome da placa, peso bruto total limitado. Peso bruto total limitado. Apareceu a numeração 10 toneladas, poderia ser 20, 30, 40, 50. Continua sendo peso bruto total limitado. Próxima placa, apareceu a setinha para baixo. Relacionada a peso. Sempre que aparece a setinha na placa amarela, vai aparecer a palavra limitado. E aparecer um eixo. Se aparecer um eixo, vai aparecer o nome eixo no nome da placa. Nome da placa, peso limitado por eixo. Peso limitado por eixo. Próxima placa, amarela. De advertência, apareceu duas setinhas. Sempre que aparecem as setas, aparece a palavra limitado. São duas setas na horizontal, apontadas para a extremidade. Duas setas na horizontal, apontadas para a extremidade. Então, sempre que for apontado para fora, né, vai ser comprimento. Apontado para extremidades, vai ser comprimento. Comprimento limitado, o nome da placa. Ali tem 10 metros, poderia ser 20, 30, 40, 50. O nome continua sendo comprimento limitado. Diagonal para baixo, confluência. Como é para o lado direito, confluência à direita. Semáforo, numa placa de advertência, semáforo à frente. Semáforo à frente. A palavra pare em uma placa de advertência, parada obrigatória à frente. Parada obrigatória à frente. Sempre que aparecer lá a faixa de pedestres ou
a ciclofaixa vai aparecer as palavras passagem sinalizada. Nesse caso, passagem sinalizada de ciclistas. Passagem sinalizada de ciclistas. Aqui, ó, na placa lá de regulamentação tinha uma faixa contínua que dividia. Aqui não tem a faixa. Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Próxima placa. Trânsito de tratores ou maquinário agrícola. Trânsito de tratores ou maquinário agrícola. Alguma placa aí, vocês querem tirar alguma dúvida? Tá tranquilo? Posso seguir à frente? Tranquilo. Beleza, então. Pode continuar. Chegamos nas placas de indicação. Elas indicam, mostram e orientam o que vem à frente. Identificação de rodovias e estradas. Rodovias e estradas podem vir aqui na cor branca. Ó. Atrativos turísticos, na cor marrom. Praia da Pajuçara, Praia do Caraí, Praia do Futuro. Serviços auxiliares, vem nesse azul claro aqui, ó. Serviços auxiliares. Aqui indica 3 serviços, ó. A bomba de combustível, que é abastecimento. O garfo e a colher, restaurante. Essa chave de grifo aqui, serviço mecânico. Serviços auxiliares, indicou 3 serviços a 500 metros, ainda diz a distância. São indicações, são orientações, são apontamentos, mostrando onde é que está, para qual lado, né? Tem elas também na cor verde, né? A gente vê muito quando a gente está indo para o interior. Fim de zona urbana, fim de Calcaia, início de São Gonçalo do Amarante. Paracuru, 50 km de distância. Tururu, 60 km de distância. Itapipoca, 80. Jericoacoara, 170. Indicação quilométrica. BR quilômetro 15. BR 116, quilômetro 45. Indicação de limites. Limite de município. Aí Calcaia, limite de município. São Gonçalo do Amarante, limite de município. Paracuru. E algumas placas educativas, né? Pedestre usa passarela, né? Essas aqui poucas são perguntadas, praticamente não são, né? Próximas placas são placas de indicação de serviços auxiliares, né? Sempre que aparecer a letra E, é relacionado a estacionamento, né? Uma placa de indicação, cor azul, né? Área de estacionamento. Área de estacionamento. Apareceu o telefone, serviço telefônico. Serviço telefônico. Uma chave de grifo, serviço mecânico. A bomba de combustível, cuidado para não confundir, não é posto de combustível, não, é abastecimento. Não é posto de combustível, é abastecimento. Uma cruz vermelha, pronto-socorro. Cuidado para não confundir essa daqui, ó. Um ônibus de frente, pessoal, o nome da placa é terminal rodoviário. Terminal rodoviário.
Deixa eu só achar aqui a setinha, peraí. Essa daqui de baixo, pessoal, o ônibus está de lado, ó. Ponto de parada. É como se fosse nossa parada de ônibus, só que o ônibus aqui está de lado, ó. Ponto de parada, equivalente à nossa parada de ônibus. Só que lá em cima o ônibus está de frente. Então, terminal rodoviário. Quando vem de frente, terminal rodoviário. Se for o trem de frente, terminal ferroviário. Um garfo e uma colher, restaurante. Pneu, borracheiro, borracharia, né? Uma cama, hotel. Uma barraca de acampar, área de campismo, tem ali em Guaramiranga, tinha lá na Cofeco. Apareceu um avião, aeroporto. Se tiver as ondias, indicam água, né? Transporte sobre a água, é uma balsa, né? Você quer passar o seu carro por cima lá de um rio, de uma lagoa, pega a balsa, transporte sobre a água. Um trem de frente, terminal ferroviário. Se for um ônibus de frente, terminal rodoviário. Se o ônibus estiver de lado, ponto de parada, que seria a nossa parada de ônibus, né? Ponto de parada. A letra I, informação turística. Informação turística. Aqui, uma cabine. Chega um rapaz no carro, parece até que eles estão falando: ei, meu irmão, beleza? Dando aquele soquinho, né? Só que na verdade, o cara até cobrando: bora, meu filho, paga, senão você não passa não, né? Pode pagar. Aqui é um pedágio. Próxima placa. Tem 3 serviços auxiliares da mesma placa: abastecimento, restaurante e serviços auxiliares. Serviços auxiliares, né? E serviço mecânico. Abastecimento, restaurante e serviço mecânico. Chegamos agora na sinalização horizontal. São marcas, símbolos e legendas pintados sobre o pavimento. Marcas, símbolos são os desenhos, né? Marcas são as linhas, né? Legendas são as palavras, né? As legendas são palavras pintadas sobre o pavimento. Pavimento é o solo, o chão, né? Padrão do traçado, né? Contínua, a gente até já viu, vamos lá. Contínua, amarela, contínua, branca. Contínua não pode mudar de faixa. Não pode mudar de faixa quando for contínua. Seccionada, você pode mudar de faixa. Pode mudar. Se for seccionada amarela, pessoal, indica que são 2 sentidos na via, né? O único momento que vocês podem transitar pela contramão é quando vocês forem fazer uma ultrapassagem em uma pista de duplo sentido, no caso dessa aqui, ó, que ela é estreita, você vai fazer essa ultrapassagem porque tem um veículo na sua frente lento e ele está, vamos dizer que seja um caminhão a 50 km por hora e você quer andar a 70, 80, você vai ter que ultrapassar ele. Ele é largo, a pista é estreita, você vai ter que esperar até chegar um momento que vai aparecer o tracejado aqui, ó, seccionado, que indica que você pode fazer uma ultrapassagem em segurança. Indica que você pode fazer uma ultrapassagem em segurança. Você vai esperar o momento correto e vai ultrapassar o veículo indo para a contramão e voltando na frente dele.
O nome disso é ultrapassagem. Tranquilo até aí? Então, a faixa contínua é um aviso para você que você não pode ultrapassar naquele momento, senão você vai arriscar a sua vida. Geralmente é próximo de uma curva, próximo de uma subida, uma descida que você não vai ter visibilidade o bastante para fazer em segurança. Deixa eu mostrar aqui. Professor, Pode falar, irmão. e também vai ter placa, né? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Já tem a faixa contínua no chão. A faixa contínua no chão já é uma sinalização, irmão. Se não tiver um, tem o outro. Qualquer um dos dois tem o mesmo valor, beleza? Tranquilo até aí? Vou colocar aqui um vídeo aqui para vocês. A ultrapassagem. Tanto a sinalização horizontal e a vertical, elas têm o mesmo valor, pessoal, viu? Tem que ser respeitado. Elas têm o mesmo pé de igualdade, de poder, beleza? Vocês estão vendo aí o vídeo, estão? Posso dar o play? Pode. Vê se ajuda aí, ó. Vocês já assistiram esse vídeo aqui? Eu já coloquei para vocês, já? Assistimos ontem. Então, agora vocês vão ter um pouco mais de noção porque tiveram mais aulas, beleza? A ultrapassagem é um procedimento e deve ser realizado com muito cuidado, pois é a causa de um grande número de acidentes quando mal executada. Aqui, ó, ele efetuou a ultrapassagem porque era uma pista estreita, ó. Uma pista estreita. Não tinha como ele passar pelo lado, ó. É estreita. A faixa aqui é amarela, indica 2 sentidos. Ela é seccionada, indicando que ele pode fazer a ultrapassagem nesse ponto aqui. Ele esperou um carro passar, se vocês observarem, ó, tinha um carro aqui. A ultrapassagem é um procedimento. Ó, o carro vermelho aqui, ele esperou até o momento do carro passar, o carro vermelho passou. Onde ele está aqui, ele está tendo uma visão à frente, ó. Ele notou que tem um pedaço de pista largo, que ele pode fazer a ultrapassagem em segurança. O carro vermelho passou, ele vai iniciar a ultrapassagem dele. Ele olhou atrás deles, se não tinha nenhum veículo tentando ultrapassar ele, não tinha. Ele viu que a faixa aqui é seccionada, pode fazer a ultrapassagem. Ele vai ligar o pisca, vai vir pela contramão. É o único momento que vocês podem andar na contramão, é esse. Fazer uma ultrapassagem numa pista estreita. Esse carro aqui está numa velocidade menor do que a dele. Ele quer andar mais rápido. Vamos dizer que a via seja 100 por hora. Esse carro aqui está a 60. Ele vai, ultrapassa o carro e vai embora. É comum, é normal. Aqui permite, é seccionada, ele vai fazer a ultrapassagem dele. E deve ser realizado com muito cuidado, pois é a causa de um grande número de acidentes quando mal executada. O procedimento adequado é: primeiro, avalie se a ultrapassagem é realmente necessária. Em caso afirmativo, avalie se ela é possível naquele ponto. Para isso é fundamental que seu campo de visão seja amplo. Evite pontos como curvas ou picos. Aqui a curva não tem placa, mas tem a sinalização horizontal. Ela está indicando que não pode fazer ultrapassagem aqui, ó. Ela é contínua. Por quê? Porque aqui você não está tendo visão. Aqui tem várias árvores aqui no meio, você não sabe se vem. Se você for tentar ultrapassar aquele carro aqui, ó, aí bum, aparece um caminhão aqui, pode ser um desastre, pode morrer todo mundo, né? Então, a faixa contínua é um aviso que naquele momento não é para você fazer ultrapassagem, porque você pode morrer mesmo. Você não vai ter visão do que está vindo, ó, tá cheio de árvores aqui, isso aqui é muito comum. Então, a faixa contínua aqui é para os dois lados, ó. Essa da direita é para quem está nessa via, a da esquerda é para quem está do lado de lá. Nem pode fazer ultrapassagem aqui na curva, nem quem está da direita, nem quem está na esquerda. Essa aqui é para a direita, a outra é para a esquerda.
de subidas, onde não há visão de pontos mais longínquos da pista. Uma vez encontrado o ponto adequado, aqui, ó, acabamos de sair da curva aqui, acabamos de sair da curva. Então, para o lado direito tem uma reta bem grande que dá para fazer ultrapassagem. Para o lado de cima lá, o lado de cima é o início da curva. Então, é proibido aqui, ó, fazer ultrapassagem para quem está em cima, porque eu estou vindo da curva e vai começar a curva para quem vai, ó. Então, para quem está em cima é proibido ultrapassagem, para quem está embaixo é permitida a ultrapassagem. inicie o processo de ultrapassagem. Verifique pelo espelho retrovisor se não há nenhum veículo te ultrapassando. Sinalize com a seta à esquerda sua intenção. Utilize a marcha adequada para aproveitar o torque do motor. Uma vez ultrapassado o outro veículo, verifique pelos retrovisores se já se distanciou o suficiente para voltar à pista sem fechar o mesmo. Em seguida, sinalize com a seta direita seu retorno à pista. Fique atento à sinalização e olhe a indicação das faixas na pista. Faixa contínua, não ultrapasse. Faixa tracejada, ultrapassagem permitida. Onde a faixa for composta por duas linhas, uma tracejada e outra contínua, significa que naquele trecho a ultrapassagem é permitida em um dos sentidos e proibida no outro. Não cole no veículo da frente antes da ultrapassagem, pois isso prejudica a visibilidade e aumenta o risco de colisão traseira. Sempre mantenha distância, você conseguirá embalar e realizar a ultrapassagem com agilidade e segurança. Nunca ultrapasse pela direita, nem pelo acostamento. Caso perceba no meio da ultrapassagem que não haverá tempo, reduza imediatamente a velocidade e volte atrás do veículo que estava ultrapassando. Nunca jogue o seu veículo no acostamento oposto, pois o condutor que vem do lado oposto pode fazer o mesmo. Então, acho que como vocês já pegaram um pouco mais de aula, ficou mais tranquilo, né? Se alguém não tiver entendido, pode perguntar. Então, faixa contínua, não pode trocar de faixa. Tracejada ou seccionada, pode trocar de faixa. Símbolos e legendas. Símbolos são os desenhos. Quer perguntar, Edson? Pode falar. No caso, né, de uma pista, né, ela tá aí com a velocidade dela é de 80. Se a pessoa vier com 50, nesse caso, a multa para essa pessoa que está abaixo da velocidade ou nada a ver? O correto é você não poder passar. Tipo assim, a velocidade é 80, então a velocidade mínima seria 40, que é a metade da máxima, né? Então, se você andar naquele local abaixo de 40, deveria ser multado, mas tem que ter um radar ou tem que ter um agente para lhe multar, mas é muito relativo, porque você estiver diminuindo a velocidade porque você vai parar ali, vai entrar à direita, né? É bem relativo. Entendi. Tem que pegar você fazendo um grande trecho em baixa velocidade, né? Você andar aqui 5 km a 30 por hora, né? Você está abaixo do mínimo permitido. Obrigado. Por nada. Então, símbolos são desenhos, legendas são palavras por escrito, né? O significado das cores, né? Quando é uma faixa pintada de amarelo, indica que tem os dois sentidos na via. Indica que tem dois sentidos na via. Indica também a cor amarela é usada no chão para indicar estacionamento ou parada proibida. E também para pintar obstáculos. Por exemplo, as tartarugas são pintadas de amarelo, a lombada é pintada de amarelo, né? Os obstáculos na via são pintados de amarelo. Amarelo significa o quê? Um alerta, um aviso, né? A cor vermelha no chão demarca a área de ciclofaixa. A gente vê a cor vermelha no chão todo em Fortaleza, né? Demarca a ciclofaixa. Também demarca estacionamento de ambulância. Estacionamento de ambulância. É pintado de vermelho no chão. A cor branca nas faixas indica que tem o mesmo sentido. Também é regular
aquelas faixas brancas no shopping, né? Onde você tem que estacionar também é na cor branca, indicando onde tem que estacionar. A faixa de pedestres é na cor branca. Os símbolos pintados no chão, as setas ou o nome pare é na cor branca, né? Vou mostrar aqui as fotos aqui. Cadê as fotos? Aqui. Chão pintado de branco. Contínua amarela, não pode mudar de faixa. Legenda na cor branca. Aqui. Nome pedestre, cor branca. Faixa, cor branca. Quando é que pintado de azul, é estacionamento de deficiente físico, área de embarque ou desembarque. Área de embarque e desembarque. A cor azul, área de embarque ou desembarque. Quando é que pintado na cor preta, a cor preta ela é utilizada para realçar a branca. Então, se você vai pintar uma palavra tipo pedestre, você pinta primeiro de preto e por cima pinta de branco. Você vai pintar a faixa de pedestre, pinta primeiro de preto e por cima escreve lá de branco, né? Então a simples contínua amarela não pode mudar de faixa, indica duplo sentido. Contínua branca não pode mudar de faixa, sentido único, porque é a cor branca. Simples seccionada pode mudar de faixa, a cor amarela indica dois sentidos. Cor branca, único sentido, indica duas faixas do mesmo sentido. Dupla contínua não pode ultrapassar nem do lado de baixo, nem pelo lado de cima. Seccionado embaixo pode fazer ultrapassagem. Contínua em cima, quem está em cima não pode. Dupla seccionada, os dois lados podem fazer ultrapassagens pela contramão, né? Separação de fluxo de tráfego de sentidos opostos, né? Não tem um canteiro central, eles podem fazer com desenhos no chão, sinalização horizontal, né? Dividindo fluxo de tráfego. A cor amarela indica que tem dois sentidos. Se você parar em cima, o que é parar? Embarque ou desembarque, né? A multa é leve. Se você estacionar ao lado ou em cima, ao lado é grave, né? Ao lado em cima, grave e remoção. Isso tu ficar andando por cima, né? Gravíssima vezes 3. Se leva gravíssima vezes 3, também vai ser suspenso, não direito de dirigir. Separação de fluxo de tráfego no mesmo sentido. Não tem cadeira central, eles fizeram com desenho no chão. A cor branca indica que é o mesmo sentido, né? Se você parar para embarque ou desembarque, a multa é leve, se parar em cima. Se estacionar em cima ou do lado, a multa é grave, o veículo vai ser removido. A multa é gravíssima, multiplicado por 3. Deus me livre. Dispositivos auxiliares, eles auxiliam o trânsito. Indicador de alinhamento, dizendo que vai ter uma curva para, no caso aqui, para a direita. Cones em obras, ou então está consertando ali a pista, fazendo o asfalto, ou então a CAGES, a Enel, né, utilizando os cones. O cilindro delimitador, que fica ali ao redor das ciclofaixas, a gente pensa que é de ferro, mas são de plástico. Os tachões, as tartarugas, na cor amarela, tem aqueles olhos de gato aqui, né, que brilha. Indicador de perigo, né, próximo a curvas fechadas à noite, você vê essa zebrada aqui, indica perigo. Barreira móvel para obras, né, eles utilizam esses cavaletes aí. Sinalização semafórica. Professor, sobre aquela zebrada lá. Elas têm sentido diferente e essa outra tá aponta para baixo, né? Tem alguma diferença? As três? É só tá apontando, né? Porque provavelmente está dizendo que vai ter uma descida, né? Elas estão apontando e aqui é só um alerta, né?
ali pode ser uma curva perigosa. Então, sempre que você vê zebrado, né, preto e amarelo, indica perigo, né, alguma coisa perigosa. Tipo, aquele local já teve 5 acidentes, aí o pessoal vai e coloca um zebrado lá perto, né? Porque tem incidência de ter acidentes ali, né? Constantemente, aí você vê o zebrado ali, você já redobra a atenção. Sinalização semafórica, vermelho, parada obrigatória, se descumprir, multa gravíssima. O amarelo é um alerta que já vai ficar vermelho, o correto já é você parar no amarelo, só que aí o pessoal vai acelerar, né? O correto é você parar no amarelo e o verde siga. Alguma dúvida aí nas cores do semáforo? Tá tranquilo? Tranquilo, por enquanto. Sinalização gestual. São gestos feitos pelo condutor. Hoje em dia é muito difícil um condutor de um veículo fazer, porque as pessoas se acostumaram a andar com os vidros fechados por conta do ar-condicionado e por conta também do perigo, né? Então, quando você estica o braço totalmente assim para fora, né? Você está sinalizando que vai dobrar à esquerda. Se você apontar o braço para cima, está sinalizando que vai dobrar à direita. Se você balançar o braço para cima ou para baixo, está dizendo que ou vai diminuir a velocidade, ou vai parar o veículo. Pode ser tipo um acidente à frente, pode ser um buraco, pode ser um comboio de animais, né? Você está sinalizando para quem vem atrás que você vai diminuir a velocidade, para que ele faça também e não bata na sua traseira. Mesma coisa pode fazer o agente, né? Quando o agente levanta o braço apontado para você, né? Braço levantado verticalmente com a palma da mão para frente apontando para você, ordem de parada obrigatória, está mandando você parar. Se ele abre os braços aqui, apontado para a via também aqui, ele está no meio de duas faixas, ele está mandando parar a faixa da direita e está mandando parar a faixa da esquerda. Aqui ele mandou parar só a faixa da direita, aqui ele mandou parar só a faixa da esquerda. Luan, pode sim, motociclistas usam, o agente de trânsito usa, pode sim. Geralmente, se o seu pisca deu problema, né? Aí você vai e utiliza a sinalização gestual. Se o pisca queimou a luz, alguma coisa desse tipo. E o agente também usa muito, o agente de trânsito. Ele usa seguido do apito, né? Ele usa junto com o apito. Se ele balançar a mão para cima e para baixo, mesma coisa aqui desse movimento, né? Tá mandando você diminuir a velocidade. Se ele tiver com a lanterna vermelha e apontar para você, tá mandando você parar, né? A lanterna vermelha apontou para você, tá mandando você parar, provavelmente vai pedir seus documentos, né? Se ele fazer o gesto de chamar, né? Tá mandando você seguir, né? Ele tá chamando, ele tá... O movimento do braço é de chamar, que ele está mandando você seguir, né? Se descumprir uma ordem do agente de trânsito, a multa é grave. Se descumprir uma ordem do agente de trânsito, a multa é grave. E agora os sinais sonoros, né? É o barulho do apito do agente de trânsito, chamado de silvo. Ele usa os dois, pessoal. Ele tanto apita como usa o braço, né? Se ele apitar uma vez, brevemente, é um siga. Ele vai apitar e fazer o gesto aqui, ó. Ele usa os dois juntos, né? Ele apita e chama, né? Um silvo, siga. Dois silvos é pare, né? Ele vai apitar e vai fazer esse gesto aqui, né? Dois silvos e esse gesto aqui, pare, né? E um silvo longo, diminua a marcha. Esse gesto aqui, ó. Diminua a marcha. Um silvo breve, siga. Dois silvos breves, pare. Um silvo longo,
diminua a marcha. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.